Bom dia, João. Eu gostaria aí de te agradecer a oportunidade. Eu vou iniciar falando um pouquinho do meu background. Eu sou CEO do EasyJur, trabalho na área de tecnologia há mais de 10 anos e estamos aí fazendo um movimento muito bacana, mudando de fato o status quo, a forma de advogar no Brasil. Estamos aqui com o João. O João é empreendedor, escritor, investidor anjo, um dos maiores investidores anjos do Brasil. Então, eu queria aí que você pudesse complementar então a sua apresentação. Obrigado, Vini. Obrigado a EasyJur pela oportunidade. A Bossa Nova é uma empresa que tem 4 anos operando no mercado. Eu faço investimento há 12 anos que eu invisto em startups, que startups são empresas, né? Invisto em empresa, em negócio, onde esses negócios um dia podem ser gigantes, né? Em 2015, eu e o Pierre montamos a Bossa Nova. Em 2016 entrou o grupo BMG, que é um grupo mineiro que tem um banco no grupo. E daí nós decidimos expandir. Nós temos alguns fundos de investimento, nós decidimos expandir um pouco nossos veículos de investimento, expandir um pouco as nossas atuações para ir para os Estados Unidos, para a Europa, e também ser a maior investidora da América Latina em número de startups. Nós tomamos uma decisão lá atrás, né? Ao invés de pegar R$1 milhão e dar para uma empresa, a gente pega R$1 milhão e dá para 3 empresas no primeiro cheque. Por isso esse número grande de startups. A ideia é a gente ter mais startups no portfólio e faça novos cheques, né, para essa startup, aquelas que estão crescendo, aquelas que estão buscando novas captações. Então a Bossa ela tem essa estratégia de ajudar as empresas no começo, né? Algumas delas, como é o seu caso aí, elas já estão mais avançadas, e a gente às vezes entra também em uma rodada, algumas estrategicamente, que chama as high performers, né, ou high potential, né, que são startups que vão ter um crescimento mais rápido e estão num estágio diferenciado. Então, a gente tanto tem investimentos em startups muito iniciais, como tem investimentos em startups um pouco mais maduras, em termos de estrutura, como é o teu caso, por exemplo. Então, a ideia é fazer investimentos no que a gente chama nova economia, né? Essa nova forma de se fazer negócios no mundo. Se você, por exemplo, olha agora o que está acontecendo na Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores brasileira, B3, acabou de abrir possibilidades de investidores investirem no Brasil em empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Essa possibilidade, ela não é só uma questão financeira de investimento, ela é uma questão de signaling, de sinalização, porque essas empresas, elas são de base tecnológica, essas empresas já foram pequenas um dia, né, e elas são gigantes hoje e estão listadas na Bolsa Americana. Isso significa dizer que muitas e muitas empresas que hoje são pequenas, numa jornada de 10 anos, elas lá na frente, elas podem abrir ações também para a B3 e podem abrir ações também na Nasdaq lá fora, porque no Brasil a gente não tem uma bolsa de tecnologia específica, né? O que a gente faz é apostar nessas mesmas empresas, com os mesmos fundamentos, com a mesma estrutura, só que no começo. Então, no lugar de esperar ela ser gigante e comprar uma ação com valor alto, a gente compra ações dessa empresa, ela é muito nova, muito recente, com valuation pequeno. E aí a gente ganha um upside conforme for investindo para frente. Esse é o nosso principal negócio, né? E também faz parte desse negócio um bom time operacional para cuidar, né, desse ativo que são essas startups. Aqui na EasyJur, né, a gente ficou muito feliz no round de fundraising que a gente fez no ano passado, ali no final de 2019. A gente pôde contar com você, junto com a Bossa, nesse round, né? Teve a Anjos do Brasil também. A gente contou também com uma prorata que o próprio Darwin, que foi a aceleradora que a gente passou em 2018, e o Amuripinho também acabou entrando com a gente também nesse round de investimento. E isso para a gente foi muito bacana, porque acaba tendo uma consolidação do modelo de negócio, né? O EasyJur, ele é um software de gestão jurídica para escritórios de advocacia e nasceu de um problema pessoal que eu tive, né? Então, eu tinha uma software house, minha família passou por um problema que a casa que a gente morava, a gente teve um problema judicial, que a empreendedora vendeu a casa que a gente morava para várias pessoas diferentes. Eita. E aí, minha mãe contratou um advogado, e esse advogado perdeu um prazo,
foi revel, esse processo transitou em julgado e ele não falou nada. Aí acabou que a gente foi surpreendido com um oficial de justiça com uma ordem de despejo. Aí foi aí que eu peguei e trouxe esse caso para o meu advogado da minha software house, e ele falou, olha, Vini, aqui não tem muito o que fazer, vai ter que entregar o imóvel mesmo e vai habilitar um crédito para vocês receberem o que pagou de volta. E eu fui entender, mas por que isso aconteceu? Não, aqui no escritório mesmo a gente tem dificuldade para controlar os prazos, né? A gente tem dificuldade para confiar em sistemas, a gente já tentou implantar, mas tudo muito burocrático, a gente não confia. Isso foi ali mais ou menos em 2015. Aí eu falei, cara, como que isso ainda acontece com a tecnologia que a gente tem disponível hoje, né? Eu já trabalhava com desenvolvimento de software e a realidade do cenário jurídico ainda era muito analógica. Eu falei, cara, eu vou desenvolver um produto, uma solução para que isso não aconteça mais com outras pessoas. E foi aí que tudo começou. Então, acho que esse propósito, e a gente conseguiu criar uma cultura e crescer muito rápido, porque o método de Lean Startup que a gente utiliza para desenvolver o produto até hoje, né, funcionou muito bem. E era algo que o mercado de software jurídico no Brasil não tinha naquela época. Tinha muitas soluções analógicas, mais antigas, muitos players já consolidados, mas com uma solução que não refletia a realidade de necessidade que o escritório, os advogados possuíam já naquela época. Então, de lá para cá, a gente sempre cresceu bootstrapping, né? Sempre foi um investimento próprio meu, né? De tempo, financeiro, econômico. Em 2016, a gente acabou fechando um contrato com a Ordem dos Advogados de Minas, e foi quando eu deixei todos os outros projetos da Software House, finalizei e passei a focar no que hoje é o EasyJur. E de lá para cá, a gente sempre trabalhou com esse modelo de aprender muito com o advogado, de crescer rápido, e em 2018 a gente passou pela aceleração do Darwin. A gente passou pela aceleração do Darwin porque a gente tinha necessidade de crescer mais rápido. A gente estava brequivado, já tinha uma equipe, né, tinha quase 10 pessoas na equipe nessa época, e a gente precisava crescer mais rapidamente. E a gente passou por essa aceleração, o Darwin foi muito importante para a gente, e depois da aceleração do Darwin, a gente cresceu no próximo ano mais 100%. A gente já dobrou de novo de faturamento, de tamanho, e brequivou de novo. Né? E quando a gente breakivou, foi aí que a gente foi fazer fundraising mais uma vez no final do ano passado. Ou seja, a gente estava breakivado, né? A gente já tinha clientes ativos, já tinha bastante consolidação dentro do mercado que a gente já atuava, né? Aí, a partir daí, foi quando entrou, né? A Bossa, o Darwin fez mais ainda um follow-on, entrou o Amuri com investidores VC e alguns outros investidores pessoa física. E isso, para a gente, deu muita credibilidade, porque fomentou muito a confiança no negócio, a confiança no modelo, a confiança no time. Hoje, depois da pandemia, a gente cresceu mais de 100%. Time, faturamento, quantidade de clientes, né? Então, a gente tem clientes que têm mais de 3 anos que está com a gente, né? Está desde lá do começo, né? Então, a gente tem prova social para demonstrar que a gente, de fato, é uma startup, porque é uma empresa jovem, de base tecnológica, que tem exatamente essa atmosfera e a possibilidade de crescer rápido e escalar, de tornar-se uma grande empresa, né? Então, acho que essa é a questão da startup, não de ser um sinônimo de uma empresa amadora, uma empresa exatamente pequena, mas a forma do modelo de negócio muito baseado em tecnologia, né? E isso, para a gente, acabou acontecendo que nessa pandemia a gente acabou crescendo muito rápido por conta disso, né? Por conta que é uma empresa de base tecnológica, a gente tem muita governança por trás, né? Por conta dos investidores e por conta que é uma empresa como qualquer outra, né? E eu acho que isso que chama muita atenção de investidores como a Bossa, como você, né? Olha, Vini, exatamente. Muita gente que não entende do que do modelo startup pensa que ainda são jovens e garotos numa garagem, que não tem estrutura. Imagina que um fundo nosso auditado pela Price, uma empresa superestruturada, que tem um banco como sócio, jamais investiria numa empresa se ela fosse uma empresinha, né? O nome seria startup, às vezes as pessoas acham que isso é um negócio, né, que não está estruturado. Muito pelo contrário. Então, a partir do momento que uma empresa como a nossa investe numa empresa como a sua, quem está nos assistindo pode ter certeza de que
todo o processo de due diligence, ou seja, de análise, todos os procedimentos foram feitos para chegar a emitir um cheque, assinar um contrato e emitir um cheque. Então, essa coisa, eu falo muito no mercado sobre isso, né? Eu participo de muitos eventos e mentorias de influenciadores famosos, e o meu principal ponto é desmistificar o que vem a ser uma startup, e principalmente mostrar que não são só empresas pequenas, e não são só negócios vulneráveis, sem estrutura. Só para deixar claro, nosso conceito de escala, de crescimento, ele é um conceito onde você cresce receita sem crescer despesa proporcional. Então, isso não é fácil de entender. Agora, quando a pandemia chegou, o que aconteceu? Muitas dessas empresas tradicionais, com a mentalidade do empresário tradicional, ele precisou das chamadas startups, muitas vezes até para sobreviver em alguns segmentos. Delivery, né, algumas indústrias precisaram de muito software, muita tecnologia, porque as startups têm base tecnológica. Né? Então, eu digo que hoje nós estamos consolidados, essa é a palavra, consolidados. Por que essa palavra é importante? Adaptados, por conta da adaptabilidade que essas empresas passaram, mas consolidados. Então, é difícil hoje alguém duvidar da competência e capacidade de determinadas startups. É muito difícil. Porque se for olhar o balanço da Exiju, né, o DRE da Exiju, cara, é tudo muito organizado, muito estruturado, muito pensado. Né? Então, não dá para você simplesmente denominar porque é uma startup e não tem segurança. E para quem ainda tem dúvida do que é uma startup, você pode abrir seu celular. Seu celular tem Zoom, tem Waze, tem YouTube, tudo isso daí ou foi uma startup. Então, assim, não dá para você dizer, não sei o que é uma startup. Você sabe, você usa. Se você deixa seu dado lá dentro, se você bota seu login, se você bota seu dado, é porque você confia no Instagram, por exemplo. E ele foi uma startup. Ah, mas é startup bilionária. Beleza, mas ele já foi pequeno. Qualquer startup hoje pode ser grande um dia, ainda mais tendo no Brasil uma lei de proteção de dados, a LGPD, em funcionamento, em vigor. Então, não tem mais essa coisa de dizer, não vou fazer negócio com aquela startup porque eu não tenho segurança contratual. Tenho. Não vou fazer porque amanhã ela pode sumir. Como é que ela vai sumir com toda a amarração que é feita de grandes fundos de investimento, de grandes investidores com esse empreendedor? Então, é claro que negócios podem não dar certo. E dizer que o empreendedor vai sumir, vai deixar o cliente na mão, é muito pouco provável e desconheço. Eu faço isso há 12 anos. De verdade, desconheço algum modelo onde o empreendedor de startup deixou um cliente na mão por omissão ou por irresponsabilidade. Deixa porque a empresa pode ter quebrado, aquela empresa não estava juridicamente perfeita, ninguém tinha feito uma diligência, não tinha nenhum investidor profissional junto dela. Então, é essa visão que a gente tem hoje e traz hoje do mercado, até para quem está nos assistindo, tranquilizar. E, poxa, você atende escritórios jurídicos, velho. A sua chance de cometer uma falha é muito pequena, porque você sabe que você vai levar processo. Sim, como diz a história. A minha contribuição para quem está nos assistindo é dizer que, pelo menos, eu estou fazendo lista de compra-presente, mas pelo menos a Exiju, que eu me lembro, vocês foram perfeitos na nossa diligência, na nossa análise e na nossa tomada de decisão. Sem dúvida, eu acho assim, a gente tem uma estatística, né, no Brasil, de acordo com o Sebrae, a cada empresa nova, 80% fecha antes do 5º ano. Né? Então, não quer dizer que é uma startup que naturalmente ela tem um risco maior ou menor de quebrar. Eu acho que ser uma startup, o risco maior é da inovação, né? Mas em termos de consolidação como empresa, principalmente porque uma startup como a nossa, que tem no background um conselho de investidores, que tem um know-how tão abalizado, de tão peso, nos ajuda mais ainda a ter um diferencial para que a gente consiga nos consolidar, né? Que aí eu acho que vem o aspecto do smart money, né? O quanto o investidor, dentro desse papel de smart money, pode ser importante para a gente, né? Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre o papel do investidor anjo para uma startup e o que é de fato o smart money. O investidor anjo é aquele empreendedor ou empresário no seu segmento, da sua atividade profissional, que ele de repente diz assim, peraí, agora eu tenho tempo, eu tenho condições financeiras de ajudar ou de investir em outros projetos para colaborar, contribuir e também ganhar.
Sim. Então, o investidor anjo é o cara que ele não entra de sócio no contrato social da outra empresa, mas ele entra como investidor, ele faz um contrato de opção, onde ele tem um direito de uma conversão futura quando aquele negócio crescer e aumentar o valor de mercado para ele multiplicar o valor investido. Então, multiplica por 3, por 5, por 10, por 15, depende do crescimento daquele negócio que ele investiu. Mas, basicamente, o investidor anjo é aquele cara que deixa de empreender só nos seus negócios e passa a sonhar o sonho de outras pessoas, ou empreender no negócio dos outros, como a gente chama. Né? O investidor anjo é aquele cara que pega na mão e vai junto, não só com o seu dinheiro pessoal, como também com todo o seu conhecimento. Você acabou de declarar aí que é muito importante o teu conselho de administração. Então, o investidor ele atua meio como advisor, meio Sim. como conselheiro, meio como mentor, né? Além Exato. do recurso e do dinheiro que ele coloca. Então, foi esse trabalho que eu fiz na minha física durante muito tempo. Eu fui um dos pioneiros no Brasil e por isso eu sou premiado, né? Os empreendedores me dão prêmio todos os anos. Na verdade, você está agora entre os 3 finalistas, saiu, acho que o resultado hoje, do Startup Awards, né? Eu já ganhei 3 vezes. Na verdade, eu deixei de concorrer desde 2018, eu não concorro mais, voltei a concorrer em 2020, porque o prêmio, ele é popular, né? Por exemplo, ele era popular, então é um prêmio onde a comunidade decide quem melhor representa no sentido de investidor anjo e de outras categorias para ele. O problema é que hoje a gente caiu dentro de um grupo pequeno de decisão, né? Por exemplo, o popular coloca como finalista e quem decide, sei lá, poucas pessoas. Então, essas poucas pessoas não vem mais nenhuma questão técnica, aí é mais da questão política, vamos dizer, interna. Então, eu deixei de concorrer desde 2018 por conta disso. Estou dizendo isso para dizer que eu já estou feliz por conta de ter sido colocado como finalista pela população. Sem dúvida, né? Eu acho que para a gente sempre procurou parceiros, investidores, que de fato pudesse trazer não só o cheque, mas o smart money mesmo, né? Porque eu acho que muito além do que só o cheque é saber o que fazer com o cheque, o que fazer com o investimento, né? Utilizar o investimento de uma forma inteligente que de fato consiga entregar e ter o resultado e multiplicar, né? Eu acho aquele investimento e o valuation inicial quando aconteceu, né? Aquela rodada de investimento, né? Eu acho que isso para a gente é o que foi um grande diferencial, a gente poder ter procurado, né? Contado e escolhido também os investidores certos para aquela rodada que a gente fez, né? Então acho que também é um movimento do lado do empreendedor escolher os investidores de uma forma estratégica, né? 7 livros publicados, esse é um dos livros que fala assim, a arte de atrair investidores e a atenção dos investidores e dinheiro inteligente. Então, esse livro eu escrevi, ele tem 1 ano e meio, 2 anos, e muitos empreendedores já leram, mas justamente por que eu mostrei ele aqui agora? Porque você falou uma coisa que eu falo no livro, né? É o empreendedor que escolhe o seu investidor e não o contrário. Se você escolhe, cara, eu quero você, não, eu não quero o seu dinheiro, porque é só dinheiro. De certa forma, a bolsa vai te ajudar no teu fundraising futuro. Tem muita unidade dentro dessa rede, né? Traz muita informação, muito conteúdo para desenvolver mesmo o que quer que a startup esteja naquele momento necessitando dentro da sua estrutura operacional e estratégica, né? No nosso caso, em 2019, aconteceu exatamente isso, né? A gente estava numa rodada pré-seed e a gente fechou a rodada antes porque tinha mais investidor interessado do que a gente conseguia absorver naquele momento. E de ter ali o tamanho do cheque ideal para aquele momento, para não diluir de uma forma que não fosse necessária, não só o dinheiro pelo dinheiro, né? Mas de fazer aquele round, preservar o cap table e se preparar para um outro round com um cheque maior para uma rodada de seed e depois um Series A, né? Agora você já está bem estruturado para fazer um caminho do Série A, né? Que é o Series A. Então você já está se estruturando, já está estruturado para isso. Mas o mais importante é o problema que você resolve, né? É a robustez do teu sistema, a robustez da tua empresa, é a forma que você ajuda esses escritórios grande, médio e pequeno em todo o Brasil, né? É o tamanho e a quantidade de serviço que você vai prestar, é o atendimento que você presta, é o seu NPS. Esses são vários fatores que a Exiju se desponta no mercado, sem falar que ela está em um dos segmentos mais importantes hoje, no segmento de tecnologia e startups, que é o segmento jurídico, o segmento de law techs.
E esse segmento, ele é gigante, ele vai crescer muito, porque tem muito problema para ser resolvido nessa área, né? Os advogados têm a questão da automatização dos processos. Não é que vai acabar o advogado, bem pelo contrário, mas os processos eram muito automatizados, né? E essa automatização passa pela gestão, pela organização, pelo controle, né? E ao passo de que é uma empresa organizada e com compliance, com governança, né, como você bem colocou e a gente percebeu na diligência, eu fico mais tranquilo em saber que quando você oferece esse serviço, que você oferece jurídico de sistema para seus clientes, você tem que dar exemplo. Então, nesse sentido, eu acredito, tenho certeza, de que vocês vão ser gigantes, cara. Vocês vão crescer muito. E é uma das grandes apostas da Bossa Nova, né? A gente confia, acredita muito no potencial de onde vocês podem chegar, e você tem também todo o apoio do grupo. A gente tem um fundo jurídico na Bossa, né? Tem todo o apoio desse grupo para ajudar vocês nesse crescimento daqui para frente. Sem dúvida, né? Agora acabou de entrar em vigor, né, recentemente a LGPD, como você comentou bem no início, né? E aí muitos dos novos clientes, de clientes atuais, perguntaram: mas a Exijur está adequada à LGPD? Como é que estão os dados do meu cliente do escritório, né? Então, como a gente é uma empresa de base tecnológica, a gente já pensava nisso e já estava adequado desde a GDPR. Né, que é a versão da LGPD fora do Brasil, né, utilizada na Europa, nos Estados Unidos, né. Então a gente já estava adequado. Então esse compliance com os dados, a gente já vinha numa estrutura, por exemplo, adequada ao que era o nível internacional, e agora tendo um pouco de uma adequação para a LGPD, que tem algumas características específicas aqui no Brasil, né. E do outro lado também, como você disse, né, a nossa potencialidade de crescimento e poder contar com a Bossa. Isso para a gente é muito importante, porque esse resultado que a gente teve, a gente demonstrou muita resiliência nesse período de pandemia, tanto que a gente cresceu muito nesse período de pandemia, principalmente porque a gente tem uma solução tecnológica, que é um software jurídico, que não é uma inovação, mas a gente inovou na forma de construir o software e na parte de customer experience, na experiência do usuário. Então a gente agrega não só o software, a gente agrega inteligência jurídica por meio do software, né, que é baseado em metodologia ágil, né. Então a gente faz uma transferência de conhecimento e uma assessoria completa no período de implantação para os nossos clientes. E quando a gente está falando desses clientes que passaram por todo esse processo, essa cadeia, né, do requisito adequado do Exijur para aquele escritório, a migração da base de dados legado dele e essa implantação personalizada, a gente não tem um cliente que cancelou até agora, por exemplo. Né? Então, isso é o tamanho da prova que a gente tem, o quanto o Exijur pode ser aderente e adequado por conta da estrutura e a metodologia que a gente criou própria aqui. Um algoritmo próprio, baseado em inteligência artificial e uma metodologia de implantação e transferência do conhecimento muito grande. Né? E a gente acaba criando um lock-in no cliente, porque o cliente, de fato, ele não quer sair. Né? Depois que ele entra, ele tem essa experiência com o Exijur, a gente acaba transformando muito a atmosfera dele, a cultura do escritório com a virada para o Exijur. Não somente, vamos implantar um software jurídico aqui no escritório, não. Muda a cultura também do escritório, né? E traz o escritório para essa transformação digital. A pandemia foi para todos os segmentos, né? Acelerou essa transformação digital. E o escritório de advocacia não foi diferente. E aí o Exijur já estava preparado, já pensando nisso, né? Então é uma ferramenta em cloud, é uma ferramenta muito segura, é uma solução que a gente consegue ter um SLA, como você falou, de mais de 99%. O nosso NPS, que é o quanto os clientes classificam a qualidade do nosso atendimento, é acima de 90%, né? Então isso para a gente é muito bacana, né? Que a gente consegue manter o cliente ao longo do tempo. E o porquê? Isso a gente consegue porque o cliente apostou na gente e depois daquela aposta, ele passou a confiar de fato, por isso que ele mantém aqui na base, né? Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais, porque a gente não trabalha alavancado o tempo todo. Eu acho que essa é uma diferença, que a gente não precisa de dinheiro a qualquer momento, senão a gente não vai existir amanhã. Eu acho que o que mantém a gente é essa credibilidade com o cliente e o que faz a gente, de fato,
poder ter essa segurança e passar essa segurança para o investidor também, né? Tudo que você falou faz total sentido, é isso que a gente vê funcionando na prática, né? Então, como eu já falei na pergunta anterior, a gente aposta muito nesse negócio da Exiju, né, não só do modelo, mas todo o conjunto da obra, toda a estrutura que vocês montaram por trás disso, e hoje, mas tudo totalmente digital. Esses escritórios vão precisar muito mais de serviço como o de vocês, mas eu queria só trazer um adendo, que é o seguinte: nada contra as grandes empresas de software e tecnologia do Brasil, muito pelo contrário, nada contra elas, mas elas são engessadas. São empresas que nasceram com a cabeça da economia tradicional, apesar de ser tecnológica, apesar de ser software. Quando uma startup ela nasce com a cabeça chuta, ágil. É o mindset, né? É o mindset, é uma mentalidade empreendedora que é muito diferente da mentalidade empresarial. E aí, quando você compara um software de uma empresa dessa com o software da Exiju, cara, fica muito mais flexível para quem vai contratar um software do Exiju, porque é adaptável, é ágil, tem performance, já nasceu nas nuvens, sabe? É diferente de uma empresa que tem um software de 20 anos, né? Que foi construído, foi comprando empresa, foi meio que uma coxa de retalho. Exato. Esse processo. Então, para fazer uma adaptação, eu não sei quantas homem-hora, eu não sei quanto tempo, nada contra essas empresas, até porque elas estão comprando empresas menores para se tornarem ágeis. Elas estão comprando startups. Né? Todas as grandes empresas que você compete, SAP, TOTS, elas compram empresas menores. Então, por que elas compram? Para inovação, para inovar, para ser ágil, porque sabe que se você for num prédio de uma empresa dessa, tem 2 andares só de desenvolvedor. Sim. Mexendo no software, arrumando o software. Sabe? Quanto que você tem? 5, 6, sei lá. Então, sabe? Essa é a realidade que eu digo para todos os grandes empresários. Cara, é muito melhor de você pegar uma empresa dessa e comprar do que você tentar desenvolver dentro de casa, porque dá um trabalho. E pode ser qualquer escritório. Tem escritório de amigo meu que tem software das antigas, cara. Aí o cara, mas eu vou ter que mudar tudo. Cara, pega uma startup dessa, você vai ver que ele vai te ajudar essa mudança, você vai faz paralelo primeiro, depois você altera, você vai ver, compara uma coisa com a outra. E aí você vai entender as vantagens que existem para você contratar uma startup estruturada. Eu digo que a startup estruturada é aquela que cresce com controle. Exato. Não é só vender, mas é vender com controle, vender organizado, vender de forma sadia. Eu acho que um dos pontos que talvez haja uma confusão, acho que a mídia também, ela às vezes acaba evidenciando algumas notícias, por exemplo, como o caso do WeWork, Uber, que são startups, empresas gigantes, e que ainda talvez não fez aquele sentido da tese inicial de gerar lucro e de se pagar em algum momento e de ter liquidez para os investidores, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem um boom muito grande de startups de legal tech, health tech, em diversas áreas, né? Você acha que toda startup nasce para ser um unicórnio, João? Eu não acho que toda startup nasce para ser unicórnio. Unicórnio é uma empresa de mais de $1 bilhão, né? Que são precificadas no seu valor de mercado, chamado valuation, mais de $1 bilhão. Ou seja, alguém pagou, alguém entrou numa rodada que precificou esse valuation $1 bilhão. É assim que acontece, é assim que essas empresas se tornam bilionárias em dólar. Bom, essa história desse cavalinho com chifre, que é um ser mitológico, e não é por acaso, porque é muito difícil você encontrar ou quase não existe, mas de fato existe. No Brasil temos acho que são 13 unicórnios já, o Brasil bateu recorde de unicórnios, vem crescendo muito o número de empresas que recebem rodadas internacionais, inclusive. Só que isso não é uma aspiração, né? Uma startup ela não deve só eu quero se tornar um unicórnio. Não, a gente fala isso até de brincadeira, mas é como uma meta meio que a Lua. Se você atingir uma grande estrela ali do lado, você vira um centauro, ou seja, um milionário, multimilionário. Então, o empreendedor ele tem que buscar um crescimento orgânico, estruturado, controlado, que seja exponencial, mas não precisa ficar pensando só em ser unicórnio. E tem várias coisas acontecendo hoje, por exemplo, rodadas de investimento de grandes empresas comprando startups na bolsa. A gente deve fechar o ano com em torno de 5 rodadas de aquisição 100% full.
né? Então, isso está acontecendo o tempo todo, principalmente depois da pandemia, acelerou. Devemos ter isso, 2, 3, 4, 5 MOUs assinados de negócios, andamento. Mas isso, quando a gente vai olhar por trás, né, a gente vê que as grandes empresas querendo as startups ser agilizadas pelas startups. Mas, por outro lado, o empreendedor, a partir do momento que ele vende o negócio dele, ele não vai ser mais unicórnio. Né? Então, ele não vai crescer ao ponto de ser unicórnio. Mas quem disse que precisa ser? Então, ele pode fazer uma rodada Série A, Série B e parar por aí. Sim. Né? E virar uma empresa normal. Não tem problema. Uma startup, na minha opinião, deixa de ser startup quando ela começa a ter modos de empresa tradicional. Tipo assim, de distribuir lucro, dividendos, né? Não reinvestir todo o capital. Né? Então, tem várias formas, né, de se tornar, de não se tornar mais uma startup. E também tem outras opções, né, João? Às vezes a startup ela é adquirida, ela acaba ou crescendo também com os investidores, né, fazendo novas rodadas, e ela pode seguir um caminho para um IPO, por exemplo, né? Então, a gente tem vários caminhos, né? E para você abrir um IPO, por exemplo, de uma startup, você precisa mais ainda de ter uma estrutura completamente organizada, né, com due diligence, com um modelo de negócio que para de pé de fato, né, que não depende somente de estar alavancada para poder continuar crescendo. Né, para poder parar de pé, né? Eu acho que na EasyJur, eu acho que a gente está caminhando para crescer muito rápido e se consolidar como o principal player do mercado quando se fala de tecnologia para escritórios de advocacia, né? Muito por conta, eu acho, desse crescimento sustentável e saudável, né? Da gente estar sempre brequivado, sempre um break-even do OPEX, da operação brequivada, né? E eu acho que isso que nos dá também muita segurança. Ontem, por exemplo, a gente estava com reunião de conselho, e na reunião de conselho a gente estava conversando sobre qual que é a estratégia para 2021. Vamos continuar crescendo? Vamos fazer fundraising? A gente vai desenvolver novos produtos? A gente, nesse momento, a gente está sendo acelerado pelo programa do Google for Startups Accelerator, desenvolvendo um produto de machine learning com aprendizado de máquina, né? Então, a gente é uma das 30 startups da América Latina que passou por esse programa com o Google para desenvolver um produto utilizando uma base tecnológica do Google Cloud, por exemplo, entendeu? Então, isso vai nos alavancar muito mais, entendeu? A gente vai conseguir entregar muito mais do que a gente está fazendo e inovando muito na parte de machine learning, de inteligência artificial, o que acaba ainda agregando mais valor ainda para os nossos clientes atuais e trazendo mais ainda novos escritórios para consumir esse tipo de serviço, né? Porque o escritório ele acaba tendo uma certa resistência por achar, não, a tecnologia vai substituir o advogado. Eu acho que não. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso nunca vai acontecer. Ela vai substituir aquelas tarefas manuais, aquilo que só o ser humano pode fazer. A tecnologia ela não vai fazer isso, entendeu? Aquela análise subjetiva, aquele relacionamento humano com o cliente, é o papel exclusivo do advogado, né? A tecnologia ela vai substituir aquilo que o ser humano não foi feito para fazer, aquilo braçal, manual, robótico, né? E liberar o capital intelectual para que o advogado ele faça aquilo que ele estudou e aquilo que ele faz de melhor, né? Eu acho que as startups vêm para isso, para aumentar a performance, para inovar e fazer com que não só a própria startup cresça, mas que ela gere valor para o mercado, gere valor para os clientes, e os clientes também consigam capturar valor no mercado por meio dessa junção de todo o ecossistema de inovação com startups, com os clientes que apostam nesse tipo de empresa, né? Eu acho que você fez um wrap-up de tudo aquilo que a gente conversou até agora. Efetivamente é isso que eu acredito. E veja, é o que vai acontecer, né? Geralmente uma startup é condições de imprevisibilidade, mas quando a gente olha uma empresa como a sua, a gente consegue ter um pouco menos de imprevisibilidade, um pouco mais de previsibilidade dos próximos passos, de forma estruturada, que a gente falou aqui nesse bate-papo. É isso. Bom, eu acho que a gente está chegando ao final. Queria mais uma vez te agradecer esse bate-papo. Acho que é muito bacana a gente poder falar disso, né? Falar o que sustenta uma startup, ou como que é o modelo operacional e estratégico de uma startup, né? Eu acho que te parabenizar também
pelo conteúdo rico que você gera para o ecossistema. Eu já te sigo há bastante tempo, né? Tenho você como uma inspiração aqui como empreendedor, né? Por conta do quanto você contribui para o ecossistema de inovação do país todo, né? Então, mais uma vez, poder contar com você aqui no EasyJur é um prazer para a gente e muito obrigado. De verdade, toda oportunidade que eu tenho de estar falando com o empreendedor, founder, né, e que toca o projeto, porque por trás desse negócio, o EasyJur, tem gente, né? E eu digo que a gente investe em gente, se relaciona com gente, são as pessoas mais importantes por trás de qualquer código de sistema, por trás de qualquer empresa. Então, eu agradeço, a Bossa Nova agradece, e fica à disposição de vocês, sempre que precisar, não só você como seus clientes, os advogados, a família do segmento Law-Tech no Brasil, a qual você faz parte, eu estarei sempre à disposição para participar, não só desse momento, mas como qualquer outro que vocês tiverem necessidade, onde meu conhecimento pode ajudar ao ecossistema. Eu queria também aproveitar para convidar todos vocês a assistirem o programa O Anjo Investidor, né? É só botar youtube.com/o Anjo Investidor e eu faço investimento filmado, digamos assim, nessas chamadas startups. Eu espero que apareça alguma da área jurídica lá para gente. Bacana, legal. Na verdade, eu não perdi nenhum episódio até agora, né? Acho super legal o programa, né? Passa ao vivo todas as quinta-feiras, às 9 horas no YouTube, né? E na sexta, à noite, tipo 11 da noite, na Rede TV. E o programa é muito legal por conta que ele mostra como que é na vida real, na prática, a conversa, né, do investidor com a startup, com os founders, né, e como que acontece mesmo no backstage. Acho que popularizar isso, o que acontece mesmo no backstage, eu acho que é muito legal, porque traz muita informação e a realidade do que acontece para o público em geral, né? Muito legal, cara. Eu sou fã aí do programa Anjo Investidor também. Então, estou à disposição. Um grande abraço, obrigado a todos vocês. Fique com Deus. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.